Oi, gente, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você vai estar vendo isso, mas hoje a professora veio aqui para falar um pouquinho sobre verbos, tá? Vocês já estudaram verbo, estudaram substantivo, estudaram artigo. Nós só vamos relembrar, tá? Substantivo, relembrando que é aquelas palavras que dão nome aos objetos, às pessoas, enfim, tudo que dá um nome é um substantivo. Adjetivos são aquelas que dão característica ao substantivo, ou às pessoas, ou aos objetos. E vamos ver hoje, relembrar o que vem a ser verbo. Verbos nada mais é do que ações praticadas, coisas que eu posso fazer. Ó, verbos, ações. Então, ou seja, eu posso correr, cantar, falar. Isso são coisas que eu posso praticar. Então, quando eu posso praticar, eu digo que são ações. Então, ações são os verbos. Além das ações, o verbo também é estado. Por exemplo, condição. Ser é uma condição, estar é uma condição. Então, além de ações, ele também é estado. Além de ações, estado, ele também é fenômeno da natureza. Por exemplo, ações que a natureza acaba por praticar. Chover, gear, ventar. Tudo isso são fenômenos da natureza que também são verbos. E esse verbo aqui, essas ações, estados ou fenômenos, ele vai depender muito do tempo em que ele se encontra. E esse tempo está subdividido em passado, presente e futuro, certo? Então, ele vai depender do tempo para saber como que ele vai estar relacionado na frase, como que ele vai aparecer no contexto da frase. E além do tempo, ele também vai depender das pessoas. Nós temos 6 pessoas, temos 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. As pessoas do singular são eu, tu, ele. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Do singular. Do plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles. Tá? Então, o verbo depende do passado, do tempo, aliás, depende do tempo em que ele se encontra e da pessoa a qual ele está relacionada. Então, vamos aqui, a professora colocou aqui do ladinho um exemplo para vocês verem. Por exemplo, vamos conjugar o verbo estudar no passado. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Agora, o mesmo verbo no presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Agora, vamos ver no futuro. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Observe que irão. Se a gente for olhar a sílaba separada, dá o mesmo som. Porém, eu tenho que observar o tempo. Se eu estou me referindo ao passado, se a minha frase, o meu verbo vai aparecer no tempo passado, eu tenho que escrever com AM. Se eu vou me referir ao futuro, eu devo escrever com AOTIL, porque significa que ainda vai acontecer. Estudarão, não estudaram, certo? Então, retomando, vamos lá. Verbos são ações, estados e fenômenos da natureza. Ele depende do tempo e das pessoas para estipular a forma na qual ele vai aparecer no contexto da frase ou do texto, certo? E agora vocês podem dizer assim: agora eu já sei o que é verbo, então. Verbo é tudo que termina com ar, com er, com ir. Não, gente, não é. Não é tudo que termina com R que é verbo, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês de como não é. A palavra tambor termina com R. Porém, tambor
é o nome de um instrumento musical, ou seja, é o nome de um objeto. Se é um nome de um objeto, ele é o quê? Ele é um substantivo, certo? Então, eu espero que tenha ajudado vocês a lembrarem. Qualquer dúvida, voltem, assistam de novo, quantas vezes forem necessário. Eu procurei ser bem rapidinho, só para dar uma lembrada, para não ficar um vídeo muito pesado, para todo mundo poder acessar. E assim, vai ter exercício relacionado a isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Beijinhos, até a próxima.